programa Mercado e Bons Negócios tem o enorme prazer de receber aqui no seu estúdio o jovem escritor André Brasil. Mas, primeiramente, um prazer, André, ter você aqui no programa. Muito obrigado por me receber. Poxa, a gente que agradece. E justamente para a gente falar aqui sobre o seu livro, Fale Bem, Fale Sempre, Oratória Sem Segredos para você falar bem em público. Você já vinha, né, justamente da área, né? Então, sempre dando palestras. E o que te levou? Eu já estava olhando aqui, folheando o livro, está muito plausível, né? As suas colocações. Vamos falar um pouquinho o que te levou a escrever esse livro? Bom, o tema oratória... Defender uma opinião sua, um estilo próprio? Sim, na realidade, a ideia desse livro foi fazer uma compilação de todos os processos necessários para você se comunicar. Sim. Em geral, as pessoas têm uma visão de que oratória é a arte de falar em público somente quando você está fazendo uma palestra, você tem que defender uma tese, Sim, você tem que apresentar um relatório na sua empresa. Certo. Isso não é verdade. A oratória, ela faz parte da comunicação do dia a dia. Com certeza. Né? Uma necessidade muito grande hoje em dia, as entrevistas de emprego, né? A pessoa chega na hora de fazer entrevista de emprego, trava, fica branca, não consegue falar nem do nome. Vamos tocar né? nesse assunto. Né? Claro. Atenção você, telespectador. Por exemplo, qual é a melhor forma que um cidadão que vai fazer uma entrevista no emprego, assim, o que ele deve fazer? Primeira coisa, e o que ele também não deve fazer? Bom, o grande problema, antes de qualquer coisa, para a questão de uma entrevista, é a questão da tranquilidade. Porque o que acontece? Até aconteceu uma história engraçada comigo em Brasília há alguns anos, na época, ainda início da adolescência, eu participei de um treinamentozinho com alguns amigos num clube, onde a gente teve que andar numa trave de mais ou menos uns 30 centímetros de largura, uns 4 metros de comprimento, e a gente teve que andar naquela trave no chão. Todo mundo... tinha 12, 13 anos, todo mundo andou, foi, voltou, indo de frente e costas, foi extremamente divertido, todo mundo rindo. E aí depois o cara que estava dando treinamento, ele falou pra gente, bom, agora vocês vão fazer exatamente isso, só que a 4 metros de altura. E foi um desespero, né? Claro que a gente estava com proteção de cordas, mas ninguém conseguia colocar um pé na frente do outro. Teve gente que caiu, foi uma coisa triste, né? E a grande moral da história naquele momento, que o treinador passou para a gente, foi o seguinte: qual a diferença? Você sabe andar no chão, você sabe seguir naquela trave que está ali, mas por que você não consegue fazer na de 4 metros de altura? A atividade é a mesma. Justamente porque são 4 metros de altura, exatamente, você já treme nas bases e não tem a é segurança. muito grande. O problema é o tamanho da queda. Se você cair lá de cima, você se machuca. Se você cair no chão, não tem problema. Então, a gente se comunica bem no dia a dia. A gente está com os nossos amigos, com as nossas famílias, batendo papo, etc. Aí você chega numa situação que pode ser uma palestra, pode ser uma entrevista para emprego, e, de repente, você se vê a 4 metros de altura. Se você não se comunica bem, se você não consegue se expor da maneira correta, você vai despencar e o tom vai ser grande. Na verdade, você tem que ser uma pessoa preparada. E o livro, né? Qual é, assim, eu estava já folheando aqui, como eu disse anteriormente, está bem plausível o livro, muito claro. O que você quer passar com o livro aqui? Dá uma resumida para a gente no Fale Bem, Fale Sempre. Bom, o objetivo principal desse livro é abordar todas as fases necessárias de uma apresentação, seja qual for. Então, existe a apresentação em si, né, que eu costumo chamar do problema, o probleminha, o problemão. Né? O probleminha é você começar a apresentação, é você subir no palco, é você se colocar na frente das pessoas e começar uma boa comunicação. O problema é você se comunicar de forma eficiente, você gesticular, você utilizar a sua voz, você transmitir as ideias de maneira coerente. A segurança. E o problemão é você parar de falar, porque tem gente que simplesmente depois que começa nunca mais para, ou então fica com aquilo, né, chegou no final do que você tem a dizer, mas você fica com medo de encerrar, então você continua falando. E o grande problema é que quando a gente também está se comunicando, nós não estamos vendo somente a parte externa, a gente está vendo a parte interna. Todas as nossas inseguranças, os nossos medos, tudo que a gente está pensando que tem que dizer, o que deixou de dizer, isso cria um nervosismo. Então, por exemplo... Isso tudo está no livro? Tudo está no livro. Por exemplo, nos cursos de oratória, uma coisa que eu sempre faço, eu filmo os alunos falando. E o que eu sempre ouço de todos os alunos, quando eles se assistem pela primeira vez, é sempre assim: nossa, não foi tão ruim quanto eu imaginei. Com certeza. Justamente por isso, porque a câmera, porque o interlocutor, ele não está percebendo tudo o que está acontecendo por dentro, os medos, as inseguranças e tudo mais. Então,
um dos segredos para você se comunicar bem é justamente esse. É você, na hora de falar, na hora de comunicar, você pensar o seguinte, ninguém sabe das minhas inseguranças. Perfeito, isso tudo está no livro então, né, André? E aonde que as pessoas podem entrar em contato com você para adquirir esta edição e as outras duas que você já vai publicar? Com certeza. O livro, ele na realidade, ele está disponível na maior parte das livrarias aqui de Brasília, principalmente nas grandes livrarias. Ele está à disposição aí do público. Quem preferir pode também encontrar não só o livro, mas artigos sobre oratória, sobre aprendizado, sobre sucesso pessoal no meu site, que é o www.abrasil.net. Inclusive lá tem o meu contato, o meu e-mail, telefone e tudo mais. As pessoas podem entrar em contato comigo. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu conversei aqui com o André Brasil, né, esse jovem escritor aí, que lançou este livro Fale Bem, Fale Sempre, e vem mais duas novidades aí, mais duas edições, conforme a gente já falou anteriormente. A gente se vê